Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Evelyn e o vídeo de hoje é o papel dos pais na criação de uma criança atípica. Eu sou uma mãe atípica, eu tenho uma filha que se chama Emily, hoje com 6 anos de idade, e ela tem atraso global do desenvolvimento neurológico. Eu quero falar com vocês, pais, da importância dos pais na criação de um filho atípico. Qual é o papel? Qual é a função dos pais na criação dos filhos? E principalmente numa criança atípica. Que vocês tenham muito amor e carinho por essa criança. A criança atípica, ela necessita de mais paciência, de mais dedicação, de mais carinho e de mais compreensão. Ela tem mais sensibilidade, ela tem mais sentimento, ela precisa de mais cuidado. Então, qual é a função dos pais? É se unirem, independente da situação conjugal de vocês. Se vocês hoje estão casados ou se vocês hoje estão separados, vocês são pais. Vocês têm que se unir para cuidar do seu filho atípico. Com dedicação, com amor, carinho e respeito. A criança atípica, ela depende muito dos pais. Depende muito da gente, ela precisa de mais atenção, ela requer sim mais carinho. Por quê? Porque elas não têm compreensão, muitas não têm compreensão. Tô falando no caso da minha filha. No caso da minha filha, tem coisas que ela não tem entendimento. Então, ela precisa de uma atenção maior, um carinho maior. E é onde entra os pais. A mãe, a maior parte do tempo, ela tá com a criança. Às vezes, o pai tá trabalhando fora, só chega de noite e a mãe fica o dia inteiro com a criança. A mãe é que leva para os tratamentos, a mãe que busca, a mãe que leva na escola, a mãe que busca na escola e o pai só vai ver à noite. O pai chegou, vai dar aquele amparo para a mulher, vai dar aquele amparo para a criança, vai ficar um pouco com o filho ou com a filha, vai brincar um pouquinho com ela, conversa com a mãe como que foi o dia, como é que foi o tratamento. Porque eu vou falar para você, não é fácil. Não vou falar que é difícil, vou falar que é desafiador. A palavra é desafiador. Mas se Deus nos incumbiu essa missão, nós devemos agir com maestria. Nós devemos ser excelentes mães, excelentes pais. Passou o dia, a noite o pai chegou, converse com a esposa. Se não for esposa, converse com a mãe do seu filho, da sua filha, como que foi o dia. Vai visitar a criança, no caso de casal separado, vai verificar como que foi o dia, como é que foi o tratamento. O importante é a criação daquela criança atípica. Ela depende da gente, ela depende do nosso cuidado. Então, converse com a mãe, como que foi o dia, como é que foi o tratamento, desenvolveu nisso, não desenvolveu naquilo, o que a gente pode fazer para ajudar. Às vezes, se vocês não têm condições de ter um convênio, não têm condições de pagar um tratamento, façam vocês em casa o tratamento, procure assistir vídeos, o que dá para melhorar, se o seu filho precisa trabalhar a parte da coordenação motora fina, que é a pinça, que é o lápis, vai você mesmo em casa, dá um lápis para ele rabiscar, pega na mãozinha dele, ajuda. Tem muita gente que às vezes não tem condições de pagar um tratamento, mas nem por isso vai deixar o seu filho na mão. Vão vocês fazerem, procura vídeos que mostrem como vocês trabalharem tal déficit. Ele está com problema na coordenação motora grossa, ele não corre. Vamos correr no quintal, vamos tentar fazer com que ele corra aos pouquinhos, vamos tentar ajudar, vamos tentar fazer com que aquela criança faça aquela atividade que ele não consegue fazer. Mas isso precisa da dedicação dos pais, tanto da mãe quanto do pai. Se a mãe fica a maior parte do tempo com a criança, quando chega a noite, o pai tenta suprir essa necessidade que você não conseguiu durante o dia, deixa a mãe descansar um pouquinho, faça o seu papel de pai, vai lá, abrace, acolhe, brinque um pouco, né? Procure saber como é que foi o dia a dia, como é que ele está sendo na escola, como é que está sendo na clínica. Procure se inteirar da situação do seu filho. Isso é muito importante. O laço, a união, independente da situação conjugal do casal, o laço
precisa estar fortalecido para você ajudar essa criança que tanto necessita de ajuda. Isso é por um tempo. Se o trabalho for contínuo para a criança, é por um tempo. Lá na frente, ela vai se tornar independente. Lá na frente, ela vai conseguir se virar sozinha. Por isso é a importância dessa união do pai e da mãe no tratamento da criança. Não fechem os olhos para o filho de vocês. Não deixem o cansaço, não deixem o desânimo tomar conta de vocês. A gente sabe que é desafiador. A gente sabe que é um passo de cada vez. Não deixem esses obstáculos tomarem conta da vida de vocês. Faça todo dia um pouquinho. Ajude o seu filho no que ele precisa. Todo dia um pouquinho. É passo de tartaruga. É isso que eu posso dizer. É passo de tartaruga. Mas lá na frente vocês vão ver o resultado. A minha filha já evoluiu, melhorou muito, graças a Deus. Só que a gente tem que ser firme, a gente tem que ser contínuo. Eu que fico a maior parte do tempo com ela, meu marido chega à noite, mas quando ele chega, ele vai brincar um pouquinho com ela, a gente fica nós dois juntos, vamos brincar um pouquinho de escrever, de cantar, para estimular a fala. Então, vocês vão verificar qual é o déficit do seu filho. E juntos, como pai e mãe, com esse laço, ajudar seu filho no desenvolvimento dele. Então, o papel do pai e da mãe é dar amor, é dar carinho, é abraçar a causa. Conheço muitas histórias de pais que tiveram diagnóstico e, no caso, a mãe que não quis ver o déficit que o filho tem. Mães que, quando vai matricular o filho na escola, oculta a deficiência que a criança tem. Pais que abandonaram as mães com crianças atípicas. Gente, a nossa vida, ela é passageira. Nós temos uma missão aqui na Terra. E nós devemos cumprir essa missão. Isso me emociona de uma tal forma, me deixa, da mesma forma emocionada, me deixa indignada com certas situações. Porque eu sei de histórias de mães que fecham os olhos para o diagnóstico do seu filho. De pais que abandonam as mães quando descobrem o diagnóstico do seu filho. A criança, ela precisa de ajuda. E são vocês que devem ajudar o filho de vocês. Vocês devem ajudar o filho de vocês. Cabe a vocês essa missão. E eu tenho certeza que Deus vai honrar o papel de vocês. Então, mãe, não feche os olhos para o diagnóstico do seu filho. Não se prenda a diagnóstico, mas não feche os olhos para o déficit que sua criança tem. Não feche os olhos para o atraso que o seu filho apresenta. Não ignore a deficiência que o seu filho tenha. Encare isso como um desafio. Pai, não larguem os seus filhos. Se o relacionamento não está dando certo, é uma coisa. Mas não larguem os seus filhos por causa da deficiência que eles têm. Eles precisam de você. Eles precisam desse auxílio. Gente, eu tô cansada de ouvir histórias de que fulano separou de fulano por causa do filho atípico, de mães que não querem abrir os olhos para a deficiência da criança, de pais que simplesmente ignoraram a deficiência do filho, ou que de repente os pais que falam, é birra, isso é uma criança mal educada. Gente, não é. Observe-se o seu filho com o coração de mãe, coração de pai. A gente sente que tem algo errado, a gente sente que alguma coisa não está dando certo, ali está faltando, não está se encaixando. A gente percebe. A mãe que é mãe, o pai que é pai, ele percebe a necessidade do filho. Não fechem os olhos, abrace a causa. Tenha esse laço, pai, mãe, para que você fortaleça esse laço na criação do seu filho atípico e dê o cuidado e dê a devida atenção que o filho de vocês necessita. Em Efésios 6:4, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo
a instrução e o conselho do Senhor. Crie o seu filho nos preceitos de Deus. Eu sei que é desafiador, eu sei que cada dia é uma conquista, é uma vitória, passo de tartaruga, mas confie no Senhor e crie o seu filho nos preceitos de Deus. Busque orientação, sabedoria, para que vocês juntos enfrentem esses desafios. Que Deus mostre o caminho certo, que Deus há de dar forças para vocês superarem esse desafio. Se Deus colocou na nossa vida uma criança atípica, foi porque nós temos a capacidade de criá-los. Então, força em Deus, não feche os olhos, é para frente que se anda. O caminhar e direcionamento, o seu filho lá na frente vai se tornar uma pessoa independente. E é essa a nossa missão como pais. Tá? Eu espero que tenha ajudado um pouco, que tenha dado um pouco mais de clareza. A minha mensagem é: cuide do seu filho atípico com amor e dedicação. Não feche os olhos, não se prenda a diagnóstico, e sim a tratamento. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, curte, comente e compartilhe. Eu vou deixar aqui na descrição alguns vídeos anteriores que eu falo do diagnóstico e falo do tratamento multidisciplinar que a minha filha realiza. Tá? Fique com Deus, até o próximo vídeo e que Deus os abençoe.